queridos, tudo bem? Nós vamos para a segunda história de hoje, que é a história... E a história de hoje é uma história muito legal. Fala de Samuel. Você já deve ter ouvido sobre Samuel. É aquele menininho que Deus falava pessoalmente com ele e falava Samuel, Samuel. Então vamos lá. A história de Samuel acontece da seguinte forma. Ela está escrita na Bíblia em Samuel 1 e 2. A mãe de Samuel se chamava Ana e o marido dela se chamava Eucana. Ana era uma mulher muito triste porque ela queria muito ter um filho e ela não conseguia engravidar. E na época de Ana, as mulheres, no caso, que não eram mães, eram consideradas mulheres amaldiçoadas, como se elas tivessem cometido algum pecado, e por isso Deus não permitia que elas engravidassem. E Ana sofria muito por causa disso. Ela via várias mulheres, amigas, parentes, que tinham seus filhos. Ela cuidava dessas crianças, ajudava, mas não era um filho dela. E ela queria muito, muito um filho. E todos os anos, ela e o marido dela, Eucana, se dirigiam ao templo para poder fazer as ofertas a Deus. E Ana, enquanto isso, orava muito, 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 pedindo a Deus um filho. E numa dessas vezes em que ela foi ao templo, eles fizeram a oferta e se sentaram para comer. E Ana não tinha vontade de comer, ela estava muito triste, ela queria muito um filho. E Deus não atendia a oração dela e ela não entendia por quê. E ela estava muito angustiada porque um filho era uma coisa que ela mais queria na vida. E aí ela não conseguiu comer direito e saiu e correu lá para dentro do templo. E Ana se ajoelhou e chorou, chorou, chorou amargamente. Sabe quando você chora com o coração muito sentido, que você chega a soluçar? E Ana chorou desse jeito. E ela orava, orava, orava e pedia a Deus que desse a ela um filho, que permitisse que ela tivesse essa alegria, essa felicidade. E aí ela falava, falava e chorava, e chorava, e chorava. E ali no templo, sem que Ana percebesse, estava o sacerdote Eli. E ele começou a observá-la daquele jeito, gesticulando e falando, só que não saía som da voz de Ana, porque ela falava com o coração. Mas ela gesticulava e chorava muito, e ele não entendeu. E na cabecinha dele, quando ele viu ela daquela forma, ele achou que ela estava bêbada. E ele se achegou a ela e recriminou, deu uma bronca nela. Mulher, essa hora do dia, você dessa forma, bêbada? E aí Ana se assustou e falou, não, Senhor, me perdoe, eu não estou bêbada. Eu estou angustiada, o meu coração está muito apertado, estou muito triste. Eu estou pedindo a Deus que tenha misericórdia de mim, que atenda o meu pedido de anos. E aí o sacerdote Eli então se comoveu, levantou Ana e disse a ela, filha, vá para sua casa, Deus atendeu o seu pedido. Ana ficou alegre, o coração dela se encheu e ela teve confiança que Deus realmente atenderia o seu pedido. E ela saiu dali muito feliz e agradecida. E aí se passaram alguns meses, e Ana engravidou. Ela ficou muito feliz, porque agora ela era considerada uma mulher abençoada, porque ela estava grávida, ela teria um filho. Ela não sabia se esse filho era um menino ou uma menina. Ela tinha pedido a Deus um menino, um varão, porque na época dela um menino era muito importante. Mas Ana estava feliz por estar grávida, independente do que fosse o filho. E aí passaram-se os tempos e Ana teve o bebê. E o bebê dela era um menino. E ela colocou o nome desse menino de Samuel. Samuel significa eu pedi a Deus. E Ana estava muito agradecida, muito, muito, muito. E aí Ana cuidou daquela criança, daquele bebezinho, com muito carinho, com muito amor. Abraçava, beijava e principalmente ensinava sobre a Bíblia, ensinava sobre Deus e sobre o amor. E Ana fazia um trabalho tão bonito, que aquela criança foi crescendo com todas aquelas informações, guardando na mente e no coração dele. E aí Ana tinha prometido a Deus que, se Deus concedesse a ela um bebê, assim que esse bebê desmamasse, ela levaria esse bebê ao templo para que trabalhasse no templo servindo a Deus, porque ele seria um servo de Deus durante toda a vida dele. Imaginem vocês,
querer tanto, tanto, tanto uma coisa e depois que você conseguisse doar essa coisa ou essa criança para Deus. Era um bebê que Ana queria muito, que Ana solicitava muito, implorava muito a Deus por ele. Mas ela estava tão agradecida porque ela sabia que Deus podia fazer isso para ela, que ela disse a Deus que devolveria esse bebê para ele, criado nos seus santos e bons caminhos. E foi o que Ana fez. Quando Samuel cresceu um pouquinho, não se sabe a idade exata dele, mas acredita-se que entre 5 anos, porque ele foi desmamado, parou de mamar na mãe. Ao ser desmamado, Ana foi até o templo, numa dessas vezes que eles faziam a viagem para poder fazer as ofertas ao Senhor, e lá no templo ela deixou o pequeno Samuel. E ela orientou Samuel tão bem, tão bem, tão bem, e explicou para ele que ele estaria lá, não porque Ana não o amasse, mas porque ela o amava tanto que queria que ele servisse a Deus. E aí Ana explicou tantas coisas para ele, principalmente sobre o grande amor dela, que ela iria visitá-lo todos os anos e que queria que ele sempre andasse com Deus. E Samuel cresceu com essas informações no coração, porque o que aconteceu? Ele foi um grande profeta e um grande juiz de Israel. Samuel, ele era pequenininho, mas ele fazia tudo o que Deus queria. O Eli, ele tinha 2 filhos, que eram filhos adultos já, mas não eram bons filhos. Eles não seguiam o caminho de Deus. E mesmo estando ali com eles, Samuel nunca se esqueceu dos princípios e dos ensinamentos da sua mãe. Porque a mãe só ensina para o filho o que é bom, o que é correto, o que é digno. Porque ela quer que esse filho cresça e sirva a Deus e que ande nos propósitos de Deus. E que ande nos bons caminhos, que nunca se perca e seja muito feliz. E Samuel procedeu dessa forma. Apesar de pequeno, nunca esqueceu os ensinamentos da mãe, ouviu a palavra de Deus, porque Deus chamou Samuel à noite, conversou pessoalmente com ele, e Samuel sempre fez o que Deus pediu. Então que nós possamos seguir o exemplo de Samuel, principalmente vocês que são crianças. Apesar de ser criança, podem sim falar sobre Deus e demonstrar o amor de Deus. E eu tenho certeza que a mãe de vocês, que é a principal fonte, o principal instrumento usado por Deus, porque nós dizemos, tem um ditado que diz que o amor que mais se aproxima do amor de Deus é o amor da mãe. Então tenho certeza que a mãe de vocês quer o melhor para vocês, ensina o que é mais sagrado para vocês, instruí-los sempre nos bons caminhos, não só nos princípios de Deus, mas também em todos os outros princípios. Então, agora vocês vão lá, dão um beijinho bem gostoso na mamãe e agradeçam por tudo que ela tem feito por vocês, tá bom? Um beijo, queridos. Fiquem com Deus.